Bom dia, povo de Deus! Mais um dia que estamos juntos. Devocional para líderes. Deixa eu fixar aqui o nosso assunto de hoje. Então, bom dia, povo de Deus, bom dia, povo amado. Seguimos no livro de Gálatas, que já é a nossa sexta fase do devocional. Nós estamos estudando o que Paulo disse para aquele povo da Galácia, naquele período. Ontem nós já começamos a falar, desde a introdução desse livro, nós começamos a falar do seu fundamento, do porquê estudar esse livro. Bom dia, Jonas, seja bem-vindo. Estamos estudando o livro de Gálatas. Bom dia, Adri. Vamos esperar o pessoal ir chegando, que aí a gente já começa de fato no conteúdo. Nós estamos já na sexta fase do devocional, assim? Já no terceiro capítulo de Gálatas. Um livro pequeno, curtinho, rápido. São 6 capítulos, então a gente já está na metade. E a gente tem visto que a lição principal de Gálatas é a liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Bom dia, Dai. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Gi. Bem-vinda, amiga. Deixa eu só o que eu fiz aqui. Pronto. Então, gente, essa é a mensagem central de Gálatas, Naquela época, Paulo falava para o pessoal da galáxia, que estava ali confuso, os gentios, cristãos, aquele conflito, se tinha que viver pelas leis judaicas, se devia obediência ao cumprimento das leis judaicas, se era aquilo que levava à salvação, ou se de fato que levava à salvação era a fé. A fé em Cristo Jesus, o mistério da cruz, onde ele remiu os nossos pecados. Então, Paulo interviu exatamente nesse ponto. E hoje nós já estamos aqui avançando, no capítulo 3. E aí, nesse ponto, é quando Paulo realmente, com ousadia, com coragem, ele vai lá e ele confronta no momento certo que tem que confrontar, Ontem a gente falou do confronto com Pedro, que ele teve com Pedro, quando ele teve uma ação incongruente. E o objetivo aqui de Paulo é trazer a verdade. É não permitir que ninguém, que leis humanas pudessem escravizar os cristãos. Aqui o objetivo dele é trazer luz e consciência para a verdade. E a verdade, ela nos liberta. Por isso que a verdade, ela não é uma opção para o cristão, ela é o único caminho. Porque Deus é a verdade e a vida. É assim o caminho, a verdade e a vida. E não há liberdade para nós se não for a liberdade na palavra. A liberdade na verdade. Então nós falamos muito sobre isso, Deixa eu ver quem está chegando agora. Sandrinha, bom dia, minha amiga. Bom dia, Felipe. Bom dia, Jocelmo. Seja bem-vindo. Então a verdade está na palavra. E aí, como Paulo fez naquele tempo, assim devemos ser nós, Não temos medo de confrontar quando a liberdade em Cristo ela não é respeitada. Então, por isso que hoje nós vamos já entrar no capítulo 3, aprofundar ainda mais isso, entendendo um pouco mais, tá bom? Então, já abre sua Bíblia aí no capítulo 3 e vamos estudar juntos. Aqui começa falando sobre Paulo apela para a experiência dos Gálatas. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele confronta mesmo o povo, Ele chama os Gálatas de insensatos. Bem-vindo, Tiago. Bem-vinda, Lari. Felipe Cheiro, te amo, minha ungida. Deus te abençoe, Felipe. Então, aqui, naquela época, ele confrontou mesmo o povo, chamando o povo de insensato. Porque era verdadeiramente uma insensatez, uma loucura, uma falta de senso. As pessoas acreditarem, as pessoas acharem que a salvação poderia vir por meio da lei. As pessoas se sentirem obrigadas, escravizadas ao cumprimento da lei. O que nos salva, aquele fez perguntas, Aquele levou as pessoas a refletirem de fato onde estavam realmente a salvação. Aí ele pergunta mais assim, no versículo 3. Sois assim insensatos que,
tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Quer dizer, vocês são insensatos porque começou a obra pelo Espírito, começou a obra pela fé. E agora vocês estão aperfeiçoando a obra pela carne. É isso? Entende? Então terá sido em vão que tantas coisas sofreste. Olha só, gente, teria sido em vão, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gente, aqui é muito sério, é muito forte isso, porque nos faz refletir o que aconteceu no mistério da cruz. A cruz, a morte de Jesus na cruz, crucificado, não foi por acaso, sabe? E ali existe um significado de remissão de pecados, ali existe um amor, um preço altíssimo pago por nós, por amor a nós. Então a nossa salvação está nesse gesto, né? Então nós precisamos acreditar na força que tem esse gesto. Porque imagina, olha o nível da arrogância do ser humano de achar que a salvação está pelas boas obras. Eu vou ser bom, então Deus vai me amar, Deus vai me perdoar, Deus vai redimir meus pecados e vai dar tudo certo, porque eu sou bom. É como se nós pudéssemos justificar, a nossa salvação viesse justificada pelas nossas obras. Gente, e isso, além de ser uma arrogância muito grande, também é um nível de insegurança muito grande que nós estaremos trazendo para nós. Se Deus, sem a gente merecer, escolheu morrer na cruz por nós, por amor, por misericórdia, o que é que tem nós querermos ainda achar que por nós mesmos, pela miséria da nossa carne, nós podemos nos santificar, ter obras a ponto de sermos salvos por ela? Nós somos seres humanos e como humanos pecadores, entende? Nós buscamos sim a santidade, nós devemos viver sinceros padrões de Deus. É por isso que todos os dias nós nos encontramos aqui, mas é desafiador para o ser humano viver as boas obras. Aí diz assim, a lei, vamos para a lei. O que é a lei? A lei é você conhecer os 10 mandamentos. E aí quando você começa no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem verdadeiramente segue esse mandamento, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quem prioriza Deus no seu falar, na sua oração, no seu dia, constantemente. É um desafio que todo ser humano vive. Entende? Então, a gente já estaria desrespeitando as leis desde o primeiro mandamento. Se a gente for para o segundo, imagina, né? Imagina passar pelos 10 mandamentos. Então, nós somos falhos sim, nós erramos sim, nós pecamos sim. Então, nós devemos estar atentos. Se a nossa salvação fosse pelas nossas mãos, nossas boas obras, talvez nenhum de nós estivéssemos verdadeiramente salvos. E Deus já nos salvou. E é isso que Paulo quer trazer para os Gálatas. Paulo quer trazer essa consciência da salvação através da pregação da fé, da nossa fé e não das nossas boas obras. Bom dia, Mônica, querida. Sandrinha, sim, Mateus 3,33. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? George, seja bem-vindo. Isabel, Ana Célia, querida, Deus te abençoe. Então, gente, é sobre isso que a gente está falando aqui. É sobre esse alerta que Paulo vem falar aqui para Gálatas, tá? Pro pessoal de Gálatas. A liberdade em Cristo, e a nossa liberdade está na fé no Senhor. Olha a experiência de Abraão, e aí ele comenta a experiência de Abraão. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o que Abraão fez, gente? Abraão creu, entende? Então, a justiça de Deus aconteceu na vida dele porque ele acreditou, veio pela fé. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, né? Porque todos os povos serão abençoados por ti. Porque nós somos dessa linhagem, nós somos dessa descendência aí. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Então, gente, olha só, vamos lá. Vamos concluir aqui, eu vou comentar com vocês. E é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Vai lá, grife isso aí na tua Bíblia. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Que foi o caso de Jesus. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então é pela fé que nós somos salvos. A crucificação de Deus tem um significado gigantesco na nossa vida, gente. Ali é a representação, ali é de fato a nossa materialização da nossa salvação. Então o nosso olhar tem que estar focado, tem que estar olhando para isso, entende? Olha, nós somos falhos, se for por boas obras, nós vamos falhar, como já estamos falhando. E sabe uma coisa importante da gente entender aqui? É que o justo, ele vive pela sua fé. Assim como foi Abraão que creu, Abraão que teve fé, Abraão que fez tudo que fez, que viveu os princípios pela fé. Na verdade, gente, a lei ela é importante, né? Não estou aqui desmerecendo, nem tirando a importância da lei, como desde ontem eu estou comentando com vocês, né? Bem-vindo, Carlos, Wellington, Claíse, querida, saudades, amiga. Não estou desmerecendo, gente, o objetivo da lei. Mas vamos colocar cada coisa no seu lugar? A fé, a salvação vem pela fé, por crer em Deus, por adorar o Senhor, por amar a Deus. Nós amamos tanto o Senhor, é tanta gratidão, é tanta misericórdia que Ele tem por nós, sabe? Somos pecadores, somos falhos, erramos, prometemos não errar e erramos de novo. É aquela coisa, né? A humanidade, ela é falha. E Deus é tão misericordioso com nós que é como se fosse assim, uma expressão da nossa gratidão, uma expressão do nosso amor por Deus, a obediência à lei. Não é porque a lei vai nos salvar, não é porque as obras boas vão nos salvar. Não se trata disso, o que se trata é de nós estarmos com a nossa gratidão, com o nosso amor voltado para o Senhor, entende? Nós queremos cumprir as obras e nós devemos nos esforçar para sermos bons, honestos, cumpridores das leis do Senhor, priorizar Deus sobre todas as coisas, mas não porque a gente acredita que a nossa fé está aí. Não por isso, gente, não por isso. Não é aí que tem que estar a nossa esperança. Mas por quê? Porque nós somos tão gratos. Nós amamos tanto a esse Deus maravilhoso, misericordioso, que nos liberta, que nos salva. Que nos salvou sem que nós merecêssemos. Que redimiu os nossos pecados na cruz. Que é a expressão máxima de amor. Nós precisamos relembrar do sacrifício perfeito. Entende? É tanto amor, é tanta... Nossa, olha o que Ele fez por nós, sabe? Olha o tanto que Ele cuida de nós todos os dias. O quanto a sua mão poderosa está sobre nós. O quanto seu sangue ele é redentor. Entende? É refletindo no mistério da cruz e essa fé, ela precisa estar viva em nós. E essa fé é o que nos leva, nos impulsiona a termos boas obras, a agirmos certo, a vivermos os princípios, a priorizarmos a Deus sobre todas as coisas. Mas não é a nossa fé, não é isso que vai nos salvar não, gente. Nós já fomos salvos, é isso que nós precisamos entender, a vitória já é nossa, a vitória é de Deus. E nós como filhos do Senhor, nós já fomos salvos. Mas as obras, elas testificam a nossa fé, elas expressam a nossa fé, por quê? Porque isso nos aproxima de Deus, entende? Isso nós nos sentimos mais próximos do Senhor. E nós estamos próximos do Senhor, não é porque Ele precisa de nós. Não existe isso, gente. Deus não precisa de mim nem de você. Nós precisamos dele. Nós precisamos de Cristo. E nós precisamos de Cristo até o fim da nossa vida. Entende? Então, nós somos assim. Nós caímos, nós levantamos, nós erramos. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos pedir perdão, se humilhar mesmo diante do Senhor, nos reerguer, continuar de novo e daqui a pouco cai de novo, sabe? Nós precisamos perdoar os nossos irmãos que estão aí ao nosso redor, amigos, sócios, liderados, líderes, porque eles erram também, entende? E muitas vezes é desafiador o convívio, né? Porque às vezes as pessoas mensuram os pecados dos outros, né? E aí fica naquela coisa, o pecadinho, o pecadão, quem pecou mais, e isso não existe, né? Isso não existe. Nós sabemos que todos nós pecamos e que somente a nossa fé, ela é viva. Somente a nossa fé nos santifica, nos salva. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando.
Carlos disse assim, ó, atrelado e unido à fé devemos ter a prática das boas obras. Isso quer dizer a caridade, pois a fé sem obras é morta. Isso, gente. Isso aí, ó, vamos lá, a gente precisa só entender o ponto em que cada um está, tá? O que é que nos salva? É a fé. Você precisa olhar para o sacrifício perfeito que Deus fez por nós, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E nós devemos entender que Deus escolheu nos amar. Ele escolheu nos perdoar 70 vezes 7. Ele escolheu estar conosco sobre todas as situações, não importa o quão ruim esteja a nossa vida, o quão vinculado ao pecado nós possamos estar em algum momento. Ele escolheu nos amar. Ele nos salva, Ele nos ama por quem nós somos, porque Ele escolheu por isso. Não é pelo que nós fazemos, entendeu? Eu não sou um bom líder, Deus vai deixar de me amar por isso? Esquece isso, tá? Se isso é uma coisa que anda no seu pensamento ou na sua fala, tira isso da tua vida. Se eu não fizer o que é correto, Deus vai ficar triste comigo. Não, gente, Deus não vai ficar triste com você, entende? Deus é a expressão da alegria. Se eu não fizer, se eu não for boa com meus irmãos, Deus não vai ficar contente com a minha postura, Deus vai se distanciar de mim. Não, Deus não distancia de você. Somos nós que optamos por nos distanciarmos dele, entendeu? Então, tira isso da tua vida. Deus ama você, Deus perdoa você, Deus está de braços abertos para te receber a qualquer tempo na tua vida, entende? As boas obras, a observância das leis é para você, amigo. É para que nós possamos estar perto de Deus. Porque quando eu pratico obras ruins, quando eu não sou bom, quando eu não pratico a lei do Senhor, eu acabo escolhendo por me distanciar de Deus. Não é Deus que distancia de mim porque eu estou pecando. Porque Ele está pronto a me perdoar. Ele já morreu pelos meus pecados. A salvação já foi comprada, já foi dada ao preço do sangue de Jesus na cruz. Entende? Agora, por que a lei é importante? Vamos entender a importância da lei. A lei é importante, gente, porque a lei ela vai me mostrar. Eu falei isso, eu acho que no livro de Tiago, se eu não me engano. Mas um pouco antes, né, uma fase anterior, ou 2 fases anteriores a essa do devocional, eu comentei sobre isso. A leitura é para quê? É para que a gente possa reconhecer os nossos pecados aqui. Entendeu? Aqui é um reconhecimento do nosso pecado. Aqui é para nós mudarmos o nosso comportamento, para que nós estejamos mais próximos de Deus, para que a gente possa sentir a presença poderosa do Senhor. Que depende de nós, tá? Não depende dele. Porque no que depende dele, ele tá juntinho de nós. Ele tá todo o tempo de braços abertos nos esperando. Olha a Isabel linda, maravilhosa. Olha o que ela disse aqui, ó. É essa fé que nos inspira a sermos melhores e continuar junto aí ao Senhor. Exatamente. Quando você vem na palavra, gente, as leis, elas estão aonde? Elas estão na palavra. Então, quando você vem aqui na palavra, você começa a reconhecer. Quem está aqui no devocional desde sempre, né? Desde a primeira fase, ou então quem já está aqui um pouquinho mais de tempo, já está percebendo o quê? Que a gente lê todos os dias a palavra, a gente medita na palavra, a gente traz um viés prático para a nossa vida. O que acontece? Bem-vinda, Socorrinha, Raniele, Cristina, seja bem-vinda, Mami, seja bem-vinda também. Então, gente, o que acontece? Agir. Deus não desiste de você, exatamente, Deus não desiste de nós. Então, gente, o que acontece? Quando eu leio a palavra, começa a cair ficha pra mim, entendeu? Eu começo a olhar nossa, isso aqui eu não tô fazendo bem. Você tá entendendo? Olha, quando eu li essa parte, falando de mim, tá? Falando de mim, simplesmente. E quando eu comecei aqui a reler Gálatas, porque assim, eu já tinha lido, eu olhei pra minha Bíblia toda marcada, mas quando eu comecei a reler, começou a cair um monte de ficha, sabe? Eu me preocupo muito me importo muito de ter boas obras. Né? Eu me importo muito de estar praticando. Eu sempre fui muito envolvida com voluntariado, por exemplo. E nesse momento da minha vida, eu estou muito parada nesse aspecto. E aí, essa semana eu já estava bem incomodada com isso, né? Resolvendo aí um monte de coisa, uma transição de vida grande que eu estou vivendo. E aí, eu liguei para uma amiga minha e disse, amiga, nós precisamos resolver essa coisa aí. Vamos lá, vamos atrás, vamos falar com alguém. Vamos ver onde é que Deus nos direciona para servir mais e melhor. Então, assim, mas não é que você não possa fazer isso, é maravilhoso, tá? Isso aí é seguir os princípios do Senhor. Mas eu não posso me perder em achar que, nossa, Deus está triste comigo porque eu não estou praticando voluntariado nesse momento. Nossa, eu poderia estar fazendo mais. E aí, porque eu não estou fazendo mais, eu estou distante do Senhor. Porque eu não estou agradando o coração de Deus. Sabe, eu não vou ser salvo porque eu não estou fazendo boas obras. Nossa, como é que seria? Não é assim, gente. A salvação não vem disso. Agora, se você não está praticando a sua fé, se você não acredita, se você duvida do Senhor, entende? Se você acha que Deus não está contigo, se você acha que Deus não existe, se você se desconecta dele, se você perde a sua fé, se você entra em desespero a ponto de você pensar, blasfemar, falar besteira, sabe? Isso aí é perigoso.
Entende? É nisso aí que consiste realmente que nós devemos nos importar. Porque tudo além disso, gente, tudo além disso vem como acréscimo da nossa fé. Porque se eu tenho fé, eu testifico essa fé nas boas obras. É só a expressão máxima da fé. Se eu tenho fé, eu vou conhecer as obras, as boas obras, porque eu vou procurar na palavra. Cuidado, porque o que é que os gentios cristãos se perderam aqui na época na Galácia, né? Por quê? Porque eles começaram a ficar confundidos, confusos, entendeu? Por que eles ficaram confusos? Porque era o povo judeu querendo implementar, botar esse povo para engolir as leis judaicas de qualquer jeito. Ai, tem que ter circuncisão. Ah, pode comer isso, não pode aquilo. Pode isso. Gente, pera lá. Quem foi que disse isso? Não está na lei. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado, porque religião, igrejas, tudo isso, gente, tem que nos levar, amigos cristãos, né, pessoas de fé, tem que nos levar a amplificar a nossa fé, a amadurecer a nossa fé, sabe? É pra gente ter uma fé inabalável. É uma fé que se lança, é uma fé que se joga, é uma fé que bota o pé sem ver o chão, porque é isso que é fé. Entendeu? Então você tem que começar a perceber se você está demonstrando a tua fé nas atitudes do dia a dia. Deus fala com você e te pede uma coisa. Você está obediente ao chamado do Senhor? Entendeu? Você acredita mesmo? Você acredita que Deus está contigo em todos os momentos? Você entende que até os momentos desafiadores, aquele momento ali, Deus está com você naquele momento? Que existe uma obra do Senhor ali naquele momento, uma oportunidade, um aprendizado, um crescimento? Gente, é fé. O que nós precisamos buscar é aprimorar a nossa fé. Entende? As boas obras, elas vão vir como acréscimo. Elas vão nos aproximar do Senhor. Elas vão nos dar consciência dos nossos pecados e vai nos dar o desejo, assim eu espero, de mudar o nosso comportamento para que a gente peque cada vez menos. Entende? Porque o pecado, ele é realmente uma coisa que desgasta a nossa fé, que desgasta a nossa relação com Deus, sabe? É bem que compatível, como é que eu estou no pecado, mergulhado no pecado e estou próximo do Senhor. Então tem uma hora que incomoda, e quando você opta por uma vida de pecado, você opta por se distanciar do Senhor. Às vezes até assim por uma vergonha, sabe? Por se sentir indigno. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor nos quer do jeito que nós somos, pecadores que somos. Ele está de braços abertos para nos receber. Agora, a consciência desse amor que constrange, desse amor que cura, desse amor que liberta, é que nós vamos desejar ser livres do pecado. A gente reconhece o pecado no padrão bíblico, estudando a palavra. Não é o que o outro diz, não é o que o pastor, o padre, o amigo. Não, gente. Tudo isso são relações para nos edificar. Mas nós vamos vir aqui na fonte. Entende? É sim, não. Não é o que o outro acrescentou na palavra, não é o que o outro acha que é, não é a interpretação que o outro deu, é o que Deus quer, entende? Então isso aí vai nos levar a ter consciência do nosso pecado e nos transformar a nossa vida, o nosso desejo de querermos ser pessoas diferentes, entende? Sermos pessoas diferentes. Essa mudança interior vai vir dessa vontade aí, desse conhecimento do que é a palavra do Senhor, do que é que Deus nos diz. Entende? Então que nós sejamos hoje abençoados, que hoje nós possamos descansar o nosso coração na fé, na salvação que já é nossa, gente. Olha, na vida passaremos e passamos por tribulações, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor. E o bom ânimo está na fé fortalecida. Hoje o que Deus quer é que você fortaleça a tua fé. Hoje o nosso propósito aqui no Devocional é que você fortaleça a sua fé, eu fortaleça a minha fé, porque não são pelas obras, são pela fé. O cumprimento da lei vem posteriormente a isso. Deixa eu ver aqui o que o Carlos disse. Para mim, a leitura também é uma experiência com o próprio Cristo, que me leva a se configurar a Ele, para assim ser expressão do seu amor no mundo, cumprindo com o papel ao qual eu fui criado. Isso mesmo, coisa linda. É isso mesmo, Carlos. A fé é o início de tudo mesmo. Tudo parte primeiramente da fé. Gente, se você não tem fé, você não tem nada. Entendeu? Nós precisamos entender, porque olha, não ter fé e ter boas obras, isso aí é um caminho terrível, tá? Por quê? Porque ter boas obras e não ter fé, você tá achando que você é maravilhoso, que você pode, que você merece, entende? Gente, a nossa salvação não é por merecimento, não. É por misericórdia divina, entendeu? Se você acha que são as boas obras que salvam, é porque você acha que você tem um papel de destaque nesse processo. E não se trata de você. Se trata de Deus, de Cristo, do amor dele, que constrange, da misericórdia dele, entendeu? Então, você está colocando holofotes em você se você estiver achando que vai ser as suas boas obras que vão te salvar. É como se você tivesse uma participação diferente da que de fato você tem, entendeu? Então, a nossa fé é o que nos salva. Vamos ler aqui o finalzinho, gente, no
Vamos aqui, tem mais 2 momentos para a gente finalizar. Vamos ler no versículo 15. A lei não pode invalidar a promessa. Olha isso aqui, gente. A lei não pode invalidar a promessa. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Olha só, não está falando de descendentes um monte, né? Está falando de um descendente. Quem é que é descendente de Abraão? Cristo. O próprio Cristo, gente. É dessa linhagem que a gente vem. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode revogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Olha só, gente. A nossa salvação é promessa, entende? A nossa salvação ela já foi paga pelo preço aí do sangue do Cordeiro na cruz. Então, não é uma lei que vem 430 anos depois, falando sobre obras, falando de leis, né, que vai revogar essa promessa, que vai desfazer a promessa feita. Não existe isso, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Olha aí, gente, é promessa do Senhor. Toda promessa de Deus se cumpre na nossa vida. Toda promessa de Deus se cumpre, gente. Acabou. A nossa fé tem que estar aí. Deus falou, Ele não é homem de mentir. Ele falou, tá dito. É promessa. Entende? É promessa. Não depende das nossas obras. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Olha essa parte. Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Olha, ele pergunta. Porventura, é a lei contrária às promessas de Deus? Pode a lei contrariar a promessa do Senhor? Não pode, né? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Olha só, vou repetir esse versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida àqueles que creem. Então, gente, na verdade, a lei, ela vem a nos ajudar a reconhecer as nossas transgressões, os nossos erros, os nossos pecados, para que a gente possa, conscientes do mal que ainda, né, das transgressões que ainda vivem em nós, no nosso comportamento, nós possamos nos arrepender de todo o coração. Nós possamos confessar os nossos pecados. A gente já falou sobre confissão aqui, né? E nós possamos nos humilharmos, pedirmos perdão ao Senhor. E pedindo perdão ao Senhor, aquele que concede todo perdão, né? Sempre nos perdoa, que nos ama, que redime os nossos pecados. E aí nós possamos, refletindo no amor dessa relação, no constrangimento, tudo que nós recebemos, podemos mudar o nosso comportamento. Agrada o coração do Senhor, mas o que nos salva, na verdade, é a nossa fé. Olha mais o que fala aqui, ó. A tutela da lei para nos conduzir a Cristo, no versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerramos, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A paternidade de Deus por nós, gente, está exatamente em nós reconhecermos, né? Sermos filhos de Deus. Reconhecermos essa paternidade com fé. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Voltou. Vamos aqui onde é que a gente parou. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha aí, aqui fala da linhagem, né, gente? Aqui fala da linhagem. Bom dia, Dalet querida. Deixa eu ver quem entrou depois. Carlos, para nos arrependermos e assim entrarmos no eixo, no caminho certo. É isso mesmo, Carlos.
Mas primeiro com a fé fortalecida. Cíntia, minha amiga maravilhosa, bom dia, que coisa boa, abençoada seja a nossa semana. Ontem, gente, só um parêntese aqui, eu vou já voltar pra gente concluir. Ontem eu tive com a Cíntia, tá, gente? Foi maravilhoso, a gente finalizou o livro de Colossenses. Toda segunda-feira a gente começa mais cedo, né? A gente começa às 7 da manhã, 6 horas lá de Manaus, que é onde a Cíntia mora. E nós encerramos o livro de Colossenses, né? Nós falamos de Colossenses à luz da palavra, a liderança de Colossenses, né? Para aquele povo de Colossenses. E aí a gente vai começar, a partir de segunda-feira, uma nova série, tá? Então, segunda-feira o nosso devocional começa mais cedo, 7 horas da manhã. Como vocês já estão habituados, toda segunda-feira. E nós vamos fazer uma série de líderes bíblicos. Então, nós vamos estudar nomes de grandes líderes da Bíblia. E para iniciar essa nova série, vocês estão sabendo em primeira mão, tá, gente? Nós definimos ontem, nós não divulgamos ainda, e vocês estão sabendo em primeira mão. E nós vamos falar sobre líderes bíblicos. E para começar tudo isso, nós vamos começar com Jesus, né? O nosso maior líder, o líder dos líderes, né? Que ensinou tudo para nós e para todos esses personagens bíblicos, os líderes que tem muito a nos ensinar, tá bom? Então você já agenda, já se programa. Segunda-feira a gente começa mais cedo, 7 horas da manhã, tá bom? Então, gente, só voltando aqui pra gente encerrar esse capítulo 3. Olha só, nós somos da linhagem de Abraão, né? Se Abraão recebeu a promessa, nós também a recebemos, entende? E quem é que é dessa linhagem aí? O próprio Deus. Então, nós somos da descendência de Cristo, né? A descendência de Cristo. Então, a nossa paternidade, ela é real. A nossa fé precisa estar nisso. Deve estar aliançada nisso aí, tá? E aí, nós precisamos olhar para as obras colocando ela no lugar dela. Nem dando um local maior, nem um local menor. Aqui é interessante essa parte final, porque fala assim, ó. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quer dizer, gente, Deus se faz um em nós. Nós devemos ser a personificação, nós devemos ser a representação de Cristo na Terra. Onde quer que a gente vá, ali tem que ser o próprio Cristo. Entende? Né? É o que Paulo muito fala, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E para Cristo viver em mim, eu preciso o quê? Fortalecer a minha fé. É a fé que nos faz proclamar e acreditar que Cristo vive em mim. É Cristo que vive em mim. Entendeu? Então, o que eu peço? O que Deus nos pede hoje? O que essa palavra nos imputa hoje? Que nós possamos fortalecer a nossa fé. Que hoje nós possamos acreditar. Se existe hoje um passo que você precisa dar na sua vida, que existe uma fé que você não está tendo, então fortalece a tua fé. Dá esse passo. Será que você tem entrado em comunhão com o seu Deus e tem realmente ouvido a voz do teu Deus, a direção? Será que você escuta a direção, mas você não segue, está com medo, está limitado? Hoje Deus nos chama a nos fortalecer em fé. O que nos ajuda a fortalecer em fé, gente? O que aumenta a nossa confiança no Senhor? Relacionamento com Ele. Tudo é relacionamento, gente. Como é que você vai confiar numa pessoa que você não conhece, que você não se relaciona? Então, para que a gente tenha fé e a gente possa fortalecer a nossa fé, nós precisamos entrar em comunhão e maior intimidade com o Senhor. Então esse é o nosso objetivo hoje. É entrar no nosso quarto secreto, é entrar no nosso momento de oração, é conversar com o Senhor, é abrir o nosso coração, é colocar diante do Senhor todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todas as obras ruins, todas as boas obras que não estão sendo feitas. Mas entregar isso, ó, entrega para o Senhor. Chega de mãos vazias, entrega. E recebe o amor misericordioso de Deus por ti hoje. Recebe a salvação que não vem pelas obras, vem pela tua fé. Só basta que você creia, só basta que você queira, só basta que você abra a sua boca e proclame que o nome do Senhor é a salvação da tua vida. Que o nome do Senhor traz cura, traz libertação, traz salvação. É no nome de Jesus que nós seremos salvos, que nós somos salvos. Olha para o sacrifício perfeito na cruz e isso deve mexer com você, isso tem que ter um significado para ti. Você tem que entender que nós não merecemos. E se a gente for contar com merecimento, a gente não vai viver nunca da graça. A graça de Deus está aí. Está aí à nossa disposição. A graça de Deus está aí conosco. Está aí para nos abençoar, está aí para nos corrigir, está aí para nos colocar no caminho reto de novo. Mas a fé precisa te mover. É a fé que move montanhas. É a fé que faz o impossível acontecer. E o impossível da tua vida está precisando de uma boa dosagem de fé. Então, meus amigos, eu te convido hoje a entrar em comunhão com teu Deus,
a realmente fortalecer a tua fé na oração, no conhecimento, no relacionamento com o Senhor e fortalecido na fé, que te salva. As boas obras virão como consequência. Combinado? Maria José, minha amiga, que bom você aqui. Isabel, minha linda, olha como você disse, como é maravilhoso te ouvir, Liana, querida. Que o Senhor te inspire cada vez mais a levar a palavra dele de uma forma leve e suave. Que linda, que linda. Isabel, obrigada. Esmeralda, Liliane, gente, que bom vocês aqui, tá? Jonas, Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Amém, minha amiga. Deus seja louvado pelo seu ministério. Que linda, Lari. Deus te abençoe, minha amiga. Um abraço gigante, Jonas, pra você também. Amanhã, 7h30 da manhã, nos encontramos, tá, amigos? Até amanhã no capítulo 4 de Gálatas, gente. Mais ainda Deus tem para falar conosco, para falar no nosso coração. Que Jesus abençoe poderosamente. Obrigada, Jonas. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês também, amigos. Beijo no coração de todo mundo. Até amanhã.